Fala pessoal, tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem, na paz, na presença do nosso glorioso Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre confiança, permanência em Deus. Eu estava um pouquinho sumido, mas graças a Deus eu estou aqui novamente. Eu estava aproveitando um pouco o feriado, aproveitando um pouco a presença de Deus, voltado um pouco mais da palavra, também na minha família, né? E pela glória, também executei um grande jejum e foi bênção de Deus, glória a Deus. E mais para frente a gente vai trazer também esses temas de jejum, de oração, que também Deus está colocando um pouco no meu coração. Mas antes da gente começar hoje o versículo, eu quero pedir com muito carinho que você clique no joinha, no gostei e se inscreve no canal se você é novo. Esse canal ele vai ter a leitura da palavra, é um canal com propósito para as pessoas de Deus, as pessoas que Deus está chamando. Então, se você chegou aqui nesse canal, com certeza Deus já tem algo muito especial na sua vida, você tem um propósito muito grande para Ele e com certeza essa palavra ela vai trazer um carinho, vai trazer um entendimento, algo muito especial, tá joia? Então vamos lá. Gente, esses dias tem sido uma grande luta, uma grande batalha aqui em casa. Tá? E Deus ele tem me dado um novo tipo de entendimento sobre algumas coisas pessoais minhas. E eu quero trazer aqui hoje o versículo que ele fica em, em Lucas 5, tá? Por que eu quero trazer esse capítulo? Sobre permanência em Deus, confiar no que Ele diz, permanecer. E a gente sabe que muitas vezes na nossa vida precisamos ter como eu posso dizer, precisamos ter uma certa frequência, uma certa constância para a permanência do propósito que Deus tem. Então, nesses momentos, a gente precisa sim confiar no que Deus falou para a gente, no que o nosso coração está alinhado na palavra de Deus e uma constância, e em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, mesmo que não tenha nada à mostra, mesmo que aparenta não estar silencioso, não ter fruto nenhum. E Deus conversou comigo sobre esse capítulo que eu vou começar a falar com vocês. Então vamos lá, ó. Ele fica em Lucas 5 e ele é do versículo 1 até mais ou menos o 6. Tá? Eu vou ler aqui. Estando Jesus na beira do lago de Genesare, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lance redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram todas cheias de peixes e começaram a se rasgar. Bom, até aí nós sabemos aí o restante desse capítulo, certo? Jesus, ele pediu para Simão lançar a rede novamente. E Simão confiou, mesmo depois de um dia longo de trabalho e de que não recebeu nada. Muitas vezes a gente vai estar em momentos da nossa vida que a gente vai olhar e vai falar assim: Deus, mas eu já tentei, eu já fiz, eu já busquei, eu já fui atrás.
E Deus vai falar para você: lança a rede aonde eu estou te falando. Permaneça onde eu falei que era para fazer. Isso é forte, gente. Isso aqui conversou comigo muito, sabe? Esses dias eu estava em oração, em jejum, e eu estava falando exatamente sobre as coisas aqui em casa. Não é nada na questão aqui do canal, né? Porque glória a Deus, aqui o canal é uma bênção, é uma bênção para mim, e eu creio que seja uma bênção para muitas pessoas, e vai continuar sendo uma bênção para muitas pessoas que vão chegar aqui no canal, que Deus vai colocar no caminho, com certeza. Mas ó, eu fiquei um pouco radiante. Por quê? Na hora que a gente lê aqui, ó, entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Então presta atenção. Ele notou que esse barco estava ali e Jesus entrou e fez um ensinamento. A gente tem a confiança quando a gente lê a palavra e vê os ensinamentos de Jesus. A palavra, ela vai fixar nós uma força, um mover. Então, precisamos sempre estar em leitura. Precisamos sempre estar buscando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus em orações. E veja só, aí depois, no próximo versículo, ó, quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é o mais fundo e lance as redes para pescar. E aí sim, Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Ó, ele falou: não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Depois, no próximo versículo, dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Olha que interessante. Muito provavelmente, Jesus ele fez uma ministração ali, ele fez uma leitura ou fez uma orientação para o pessoal do que estava precisando. E Simão se relembrou de confiar. E depois, quando Jesus ele pede para Simão executar o que que ele sabe fazer, porque Simão era pescador, ele já sabia onde, mais ou menos, onde o mar recuava, onde tinha peixe, onde não tinha, qual é o horário. Mesmo assim, ele não conseguiu, mas pela palavra que Jesus falou, pela força, a orientação, quem estava falando para ele, ele foi e lançou. E na hora que eu estava fazendo a leitura, lembrando sobre esse capítulo em Lucas, eu lembrei de um capítulo, gente, muito importante, de que quando o próprio Pedro, ele fala sobre o reconhecimento do Filho de Deus, e ele fica, Mateus 16:15, ele diz assim, ó, e vocês, perguntou ele, isso aqui é Jesus perguntando, quem vocês dizem que eu sou? E Simão respondeu, o Senhor é Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Olha só que maravilha. Ele me teve essa compreensão que o Pedro, depois ele externou isso, essa confiança, relembrando, afirmando que Jesus era filho de Deus, no poder, na autoridade de que Jesus tinha. Então olha que interessante. Pedro, episódios anteriores, em Lucas 5, ele confiou por meio de que muito provavelmente
Jesus ele estava ministrando, teve a palavra, teve as outras coisas que ocorreram, mas sim deu uma força para ele. Ele foi, lançou e teve uma pesca maravilhosa, né? Que é conhecida essa pesca como uma pesca milagrosa, né? Porque realmente foi um milagre, né? Mas teve essa pesca. E depois, mais para frente, ele externalizou isso. Essa confiança foi fluindo muito mais. Aconteceram outros episódios e em Mateus 16 a gente tem essa compreensão que Deus deu para ele. Esse toque que Deus colocou no coração de Pedro sobre o Filho do Deus vivo. E isso é maravilhoso, gente. A gente precisa cada vez mais confiar em Deus. Muitas das vezes, eu falo até por mim, eu acabo esquecendo de confiar plenamente, porque por mim, gente, eu sou muito ansioso. Eu sou meio quero controlar tudo e eu sei que não é assim, não é esse caminho. Jesus pede para nós lançarmos a rede no momento certo. Jesus pede para confiarmos plenamente em Deus, confiarmos plenamente nele, na palavra. Então, isso foi um reforço para mim. Eu estou cada vez mais confiando, entrando mais em oração, permanecendo mais em Deus, não olhando muito nas circunstâncias do mundo. Obviamente, nós precisamos, né, planejar, né? Até a própria palavra fala um homem sábio, uma mulher sábia, né, para se planejar, para mostrar isso, mas mostre isso para Deus, né? Fixe os olhos para Deus, para Jesus, que com certeza vai iluminar o caminho, né? A palavra fala lâmpada para os meus pés, né? E isso é maravilhoso, isso é lindo, gente, isso é poderoso de verdade. É uma transformação, a gente ler a palavra, ter uma compreensão e resgatar a confiança, sempre alicerçado na rocha, né? Pois o Jesus é a rocha, gente. Jesus é tudo. Mas lembre-se que Jesus está com você. E no momento certo vai dar frutos. Só precisamos permanecer. Permanecer no que Deus falou, permanecer nos ensinamentos dele, no que Deus falou, e no momento certo vai ter a pesca milagrosa. Vai ter os frutos, né? E precisamos ir reconhecendo cada detalhe que Deus está trabalhando. Joia? Que você fique com a presença de Deus sempre. Amém? Abraço.